momento mais importante desta programação, neste momento, eu quero ler com vocês, meus queridos irmãos, lá no livro de Jonas. Livro de Jonas, nós vamos ler agora, capítulo de número 3, e do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levanta-te e vá à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela a minha mensagem, que eu te darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou sobre as cinzas, e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandato do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, nem bois, nem ovelhas, podem comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixe que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamaram fortemente a Deus e se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. E aí ele pergunta no versículo 9: quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não perecemos. Então Deus viu o que fizeram, como se converteram do mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Meus queridos irmãos, hoje nós estamos diante de uma palavra que é muito poderosa para as nossas vidas. Todos nós bem conhecemos esta narrativa da Bíblia Sagrada a respeito do profeta Jonas, conhecido como o profeta fujão, conhecido como o profeta desobediente. E nós ouvimos falar muito desse profeta e até assemelhamos muitas pessoas com o profeta Jonas. Porque Jonas, ele havia recebido uma ordem do Senhor. E a primeira ordem do Senhor ao profeta Jonas era a seguinte: olha, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e anuncia ali, diga que o pecado daquela grande cidade tem chegado às minhas narinas e eu estou sentindo mal. O pecado daquela cidade era terrível e o Senhor já não estava suportando mais. Então ele levanta o seu profeta Jonas e diz: Jonas, vai agora até a cidade de Nínive. E nós bem sabemos que Jonas, o que ele faz? Ouve a voz do Senhor. Ele ouve atentamente, sim, a voz do Senhor. Mas há uma diferença entre você ouvir a voz do Senhor e fazer o que Ele está te mandando. Jonas ouviu atentamente a voz do Senhor, mas pensou consigo: eu não vou à cidade de Nínive de jeito nenhum. Não, lá eu fiquei sabendo que lá eles matam os profetas. Eles assassinam a quem fala de Deus.
Eles pegam os homens que falam de Deus, os profetas, e eles matam, e eles quartejam e dividem os seus corpos pelas cidades. Eu não vou. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor Deus mandou Jonas ir. E sabe o que eu entendo aqui, meu querido irmão? Que quando o profeta é temente ao Senhor, ele obedece a Deus e ele entende que mesmo Deus mandando ele fazer algo que para ele pode ser terrível, pode ser difícil, Deus sempre vai estar cuidando dele em todo momento de tua vida. Quem sabe você está dizendo, a tarefa que o Senhor me incumbiu a fazer é muito difícil, eu não vou conseguir, é complicado, muitos vão falar de mim, muitos vão se levantar contra mim, vão tentar me derrubar, vão tentar me colocar no chão, mas Deus é fiel em sua palavra. Fique tranquilo, meu querido irmão ouvinte, minha querida irmã ouvinte, porque se você ouviu a voz do Senhor, se foi Ele que falou contigo, levanta-te e vai, porque Ele é na tua vida, Ele vai suprir tudo para você. Jonas, o que Ele fez? Eu não vou para a cidade de Nínive não, porque eu não quero morrer. Eu não sou nem louco de ir lá. Quantas pessoas que recebem ordem de Deus, e quando recebe a revelação de Deus, quando recebe algo da parte de Deus, a primeira coisa que ele faz é o seguinte: eu não vou falar não, de jeito nenhum, não quero saber desse negócio. Deus, não me coloque nesse rolo não. Meu querido, Deus não te coloca em rolo nenhum. Tudo que Deus faz é por inteiro, é perfeito. Se Deus está te usando é porque você é profeta. Se Deus falou com você é porque Ele achou que você é digno de ser chamado profeta. Então honre o título que você tem, honre a palavra de Deus, honre o chamado que você tem, porque um dia foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu, foi Ele que te capacitou, foi Ele que te colocou de pé. Se Ele está dizendo você levanta e vai, é para você levantar e vai. Sacode essa poeira, se coloque de pé e vai cumprir o seu chamado, fazendo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos a fazer. Aí Jonas, eu não vou não, arrumou suas trouxinhas, e aí ele desce até a beira do mar. Ele vai e começa a observar que as embarcações estão passando. E exatamente naquele momento que Jonas está ali, para quê? Para pegar o navio para ir para onde? Para Nínive. Mas Satanás, ele usa de uma estratégia que ele usa também nos dias que nós estamos vivendo. E a estratégia de Satanás é fazer o quê? Atrapalhar os planos de Deus para mim e para a sua vida, atrapalhar os projetos que Deus tem na minha e na tua vida. Quando Jonas está ali naquele lugar, ele observa que ali existe um navio que vai para onde? Para Tarsis. Mas Tarsis não era o lugar que Deus mandou Jonas ir. Tarsis não era o lugar que Deus tinha mandado o profeta ir. Lembra muito bem que Deus disse: Jonas, levanta e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Mas Jonas, temendo a tua morte, ele desacreditou que o Deus Todo-Poderoso tinha o poder suficiente, capaz de livrar ele da morte. Aí Jonas começa a observar, e Satanás usa a estratégia, e quem sabe coloca no coração dele: Jonas, se você for, você não volta vivo. Jonas, se você for à grande cidade de Nínive, você não volta. Abandone esse chamado, Jonas, fuja. Fuja da presença de Deus. Fuja do chamado de Deus.
Este Deus que falou com você quer destruir a tua vida, sai fora, Jonas. Então Jonas pega e compra a sua passagem, não para Nínive, mas agora ele vai para Tarsis, pensando ele, agora eu me escondo aqui e fujo da presença do grande Deus. Quem sabe, meu querido irmão, Jonas estava pensando, eu vou fugir do chamado, eu vou fugir da presença do grande Deus. Mas quem somos nós, meros seres humanos mortais, para fugir da presença do grande Deus? A palavra de Deus nos diz que se nós subirmos aos céus, Ele lá está. Se nós descermos à profundeza, Ele também estará lá. E se no abismo fizer a nossa cama, a presença do Senhor está lá. Aonde nós formos, os olhos do Senhor estarão como chama de fogo sobre a nossa vida. Não tem como o homem e a mulher se esconder da presença do Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso, quando fala, Ele é fiel para cumprir com a tua palavra. O Todo-Poderoso, quando Ele levanta um profeta, se o profeta não quer fazer o que ele quer, o que ele ordena, o próprio Deus está incumbido de tirar esse profeta e colocar na posição que ele quer. Jonas, ele tentou se esquivar, ele tentou fugir da presença de Deus. Mal sabia ele que os planos dele estavam traçados já por Deus. Mal sabia ele que mesmo ele fugindo, Deus tinha um plano traçado para levar o profeta em direção aonde ele foi chamado a fazer. Ei, calabachou e amarrácia, tui calabandarabachérias. É tão triste, meu querido irmão, quando nós ouvimos hoje profetas que se dizem homens e mulheres de Deus, tementes a Deus, mas quando Deus fala alguma coisa, ele não quer. Não, eu não vou falar não. Ah, quem sou eu para falar? Você é profeta, você foi chamado por Deus, você foi escolhido por Deus. E quem é escolhido por Deus não teme a nada. Esteja preparado a tempo e a fora de tempo e pregue a minha palavra. Você é vaso de honra perante o Senhor, não é vaso de desonra. Você é obediente ao Senhor, você teme ao seu Deus. Então esteja pronto a obedecer a tua palavra. Esteja pronto a cumprir com o teu chamado. Tem muitas pessoas sofrendo hoje, sabe por quê? Porque estão desobedecendo, não estão cumprindo com o seu chamado. O Senhor o chamou para uma grande obra, Ele não quer saber. O Senhor o chamou para adorar o nome dEle, para louvar, Ele não quer saber não. O Senhor o chamou para pregar a palavra, e Ele não quer saber. O Senhor o capacitou com dons espirituais, mas Ele não quer saber. E aí acontece o que? Começa a pagar o preço. Ah, mas Deus não castiga ninguém. Meu querido irmão, a palavra de Deus nos diz que Ele ama e Ele açoita e castiga. Por quê? Porque Ele ama. Se o teu filho, quando você passa uma ordem para ele e ele não obedece, você faz o que? Você vai corrigir. Você vai passar a correção para o teu filho. E enquanto o teu filho não estiver andando corretamente, você não vai parar de surrar ele, de orientar ele. Por quê? Porque você ama, e o Senhor é assim, desta maneira. Oh glória, eu estou sentindo Deus aqui, meu querido irmão ouvinte. Jonas então ele tenta fugir da presença de Deus. Ah, mas os olhos do Senhor estão como chamas de fogo, glória. Os olhos do Senhor estão como chamas de fogo, e Ele está percorrendo sobre toda a face da terra. Foi Ele quem criou o céu, que criou a terra, que criou os mares. Tudo que existe foi criado por Ele. Então os olhos deles estão, a palavra de Deus nos diz lá em Isaías, que a terra está, Ele está sobre o firmamento da terra, e os moradores da terra são como gafanhotos diante dele. Ou seja, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos dele. Jonas agora, ele faz o quê? Eu vou ir. Oh meu Deus do céu, eu vou fugir da presença de Deus.
Jonas pega e faz o seguinte: entra lá quietinho naquele navio. Para onde você vai, Jonas? Eu vou para Tarsis, vou fugir da presença de Deus. Ninguém se esconde da presença de Deus. Oh, aleluia! Jonas foi no cantinho do navio lá embaixo e começou a dormir. E todos entraram naquele navio e aí começaram a seguir a viagem. Mas Deus estava lá em cima só observando o teu servo fujão. Estava só observando o servo fujão. Uma coisa interessante nessa mensagem, meu querido irmão, quero que você aprenda. A culpa era de Jonas, mas todos estavam sofrendo naquele navio. A culpa era de Jonas, mas todos estavam sofrendo no navio. Sabe o que Deus está dizendo para você, meu querido irmão, minha querida irmã? É que quando você não obedece à palavra de Deus, alguém sofre também. É que quando você não se entrega para Deus, alguém está sofrendo junto contigo. É que por causa da tua desobediência para com o teu Deus, o teu pai está sofrendo, a tua mãe está sofrendo, os teus filhos estão sofrendo, a igreja está sofrendo por tua causa, porque você é rebelde, é desobediente à palavra e o chamado do Senhor. Os marinheiros não tinham culpa. Aqueles passageiros daquele navio não tinham culpa nenhuma, mas por causa de Jonas, eles estavam sofrendo, porque a Bíblia nos diz que no meio do mar levanta-se uma grande tempestade, e eles já não tinham mais o que fazer. Cada um clamou então para o seu Deus, e não houve êxodo, não houve resposta. Por quê? Porque era Deus que estava ali. Deus estava em luta com o seu profeta. O profeta tentou fugir da presença de Deus, mas Deus foi ao encontro e barrou o profeta numa hora difícil. E ele estava prestes a morrer agora. Ele estava prestes a morrer por causa do seu erro, por causa da sua desobediência. Labacando e amarás de conturabagás. De praia sérvia no canto e amarraias. Aqueles homens que não tinham culpa nenhuma, agora eles percebem então que tinha um que entrou ali na embarcação e foi para lá, debaixo do barco para dormir. Entrou lá dentro. E aí, meu querido irmão, foram chamar ele. Quem é você, homem? De onde você vem? O que você está fazendo? Quem é o seu Deus? E encheram ele de pergunta. Jonas dá toda a sua explicação ali, como se fosse resolver alguma coisa. E aqueles homens, eles já não têm mais o que fazer. Lançaram sorte sobre eles e a sorte caiu sobre a vida de Jonas. Jonas reconheceu que era tudo aquele sofrimento que eles estavam passando, era por causa do seu erro, era por causa do seu egoísmo, era por causa da sua rebeldia, era por não cumprir a vontade de Deus na vida dele. Jonas entendeu que todo aquele sofrimento que estava vindo sobre aqueles homens era por sua causa. Então ele diz: olha, me lance no mar, porque é por minha causa que adveio toda essa tempestade. E nós bem sabemos, meu querido irmão, que naquele mesmo momento a Bíblia nos diz que um grande peixe se aproxima e traga Jonas. Jonas é engolido por um grande peixe de repente. Ou seja, o próprio Deus preparou a ocasião naquele momento e disse: tu não quer ir por bem? Você tentou fugir, mas no meio do caminho, seu fugitivo, eu te pego e coloco aonde eu quero.
Sabe o que Deus está dizendo para pessoas aqui? Você tem falado: Deus, eu não quero, eu não vou, e você tem virado as costas para Deus, mas Deus está dizendo: eu vou te pegar no meio do caminho, você vai voltar para lá. A direção que eu te dei não foi esta, eu mandei você ir para a direita, você foi para a esquerda, eu mandei você andar para frente, você foi para trás, mas eu vou te pegar, e nem que for para dar uma volta inteira, mas eu vou te colocar no lugar que eu te quero, no lugar que eu te mandei, você ainda vai pisar. Jonas agora pensou que iria morrer. O pecado da desobediência fugiu da presença do Senhor. O grande peixe então traga, e naquele momento a tempestade se acabou. Ali, desde o ventre do peixe, Jonas, ele contemplou a morte. E em um dos versículos ele diz: das profundezas do inferno eu gritei, e o Senhor ouviu. O Senhor ouve a oração, meu querido irmão. Jonas se arrependeu do que tinha feito dentro do ventre daquele peixe. Jonas arrependeu do que tinha feito dentro do ventre daquele peixe. Foi das profundezas do inferno. Ele assemelhou aquele ventre do inferno, aquele ventre do peixe, como o ventre do inferno. Por quê? Porque era terrível. Ele ficou 3 dias e 3 noites dentro daquele ventre, e o peixe percorreu por todos os lugares, até que chegou à praia de Nínive, aonde Deus tinha mandado ele ir. Deus não disse para ele ir para Nínive. Por que é que ele foi para Tarsis? Lá no meio do caminho Deus traça outra rota para ele, pega ele de lá e leva. Agora não é o navio que vai levar, agora é o peixe. É o peixe que pega Jonas e vai lá na praia de Nínive, solta Jonas ali. Oh, aleluia! E aí, meus queridos irmãos, quando Jonas está ali em si novamente, a palavra de Deus vem pela segunda vez para Jonas. A ordem de Deus vem pela segunda vez para Jonas e diz para ele: Jonas, levanta, Jonas, vai até a cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te darei. Jonas, naquele momento, ele se levantou então e foi. E a jornada era grande. De onde ele estava até a cidade, meu querido irmão, era necessário 3 dias. Mas Jonas foi. Agora o profeta estava temeroso. Agora o profeta estava temente a Deus, porque pela segunda vez ele ouviu a palavra. Pela segunda vez ele ouviu, mas agora ele foi. E aí, quando Jonas entra na cidade, ele começa a pregar. Jonas entra na cidade e vê aquele povo vivendo dissolutamente no pecado, entristecendo a Deus. E Jonas começa a pregar. E ele diz: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Se vocês não se arrependerem dos seus pecados, Deus está trazendo juízo para esta cidade. E 40 dias Deus vai destruir esta cidade. E a Bíblia nos diz que Jonas, ele começou a percorrer sobre a cidade de Nínive. Aí um começou a ouvir aqui, o outro começou a ouvir lá, e começou a ficar com medo.
Um começou a escutar aqui, outro começou a escutar ali, e começou a ficar com medo. Os ninivitas creram em Deus, eles acreditaram que ali existia um profeta, eles acreditaram que Jonas era o profeta enviado da parte de Deus, e ouviram a mensagem, ouviram a pregação de Jonas. O que aconteceu? O povo começou a espalhar a notícia, até que a notícia chegou diante do rei de Nínive. O que aconteceu com o rei de Nínive? Ele também se arrependeu do mal que estava praticando, e ele então faz uma ordem, e ele lança um decreto que a partir daquele momento ninguém, nem criança, nem adulto, nem animais, nem ovelha, ninguém não poderiam comer nem beber, mas todos deveriam tirar suas roupas, se cobrir com um pano de saco e se assentar nas cinzas. Sabe o que é isso? Humilhação. Em outras palavras, o rei estava dizendo: vamos nos humilhar diante deste Deus, para ver se Ele pode nos perdoar. Não deixe ninguém comer nem beber, todos vão que consagrar sua vida a este Deus, e nós vamos nos arrepender dos nossos pecados, e nós vamos ver se esse Deus é capaz de nos perdoar. Quem sabe Ele se arrependa do mal que prometeu de fazer a nós. Oh, aleluia! Sabe o que entra aqui, meu querido irmão? É que quando o homem e a mulher reconhecem o teu pecado, a primeira coisa que ele tem que fazer é se humilhar diante de Deus, é reconhecer a sua fraqueza, é reconhecer que você é um pobre, miserável pecador, é reconhecer que você não vale nada perante Deus, mas é a graça de Deus que te faz grande. É dizer: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu não quero morrer, eu não quero ser condenado, me dê uma nova chance, eu preciso do seu perdão. Foi assim que a cidade inteira fez, diz a palavra. Oh, aleluia! Mas aconteceu alguma coisa diferente dos planos de Jonas. Jonas, o profeta, que tinha desobedecido a ordem de Deus pela primeira vez, agora pela segunda tinha obedecido. A palavra veio para Jonas então pela segunda vez, e ele obedeceu a ordem. Nínive era uma cidade muito grande. Imagina, durante 3 dias Jonas percorrendo aquela cidade. E ele dizendo que em 40 dias a cidade ia ser destruída. Até o rei se humilhou. O rei decretou um jejum, pedindo misericórdia. Aí o que acontece? Deus então resolve perdoar os pecados daquela cidade. Deus não resiste. A palavra de Deus nos diz, meu querido irmão, há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Aquele que humilha e deixa, alcança misericórdias. O povo estava a ponto de ser destruído pelo próprio Deus, mas quando ouviu a palavra de Deus, eles correram ao arrependimento e pediram misericórdia, se vestiram de saco e cinza e clamaram a Deus, abandonando os seus pecados, a sua violência, e Deus o perdoou, os ninivitas. Deus voltou atrás em tua palavra e arrependeu da promessa que tinha feito. Agora o profeta, o que o profeta fez? O profeta então sobe até um monte. E o que ele faz?
ele fica esperando, olhando. Agora sim, agora eu quero ver Deus destruir tudo. Deus falou que vai destruir, ele vai destruir. Meu querido irmão, não aconteceu isso. Jonas, ele ficou irado. Jonas, ele ficou irado. Jonas ficou revoltado. Porque para ele tudo que ele fez foi em vão. Jonas fica mais irado ainda. Por quê, meu querido irmão? Jonas era um nacionalista e Nínive estava no topo da lista dos inimigos de Israel. Ou seja, aquele povo era inimigo, ele considerava como inimigo. O Senhor vai destruir tudo, mas não destruiu. Ele estava com uma atitude legalista em relação aos inimigos do seu povo. Jonas não aceitava o caráter misericordioso que Deus teve com o povo. O orgulho tomou conta do coração de Jonas e estava impedindo ele de também ser misericordioso. Por isso Deus prova novamente o profeta. Por isso Deus joga a situação e prova aquele profeta. A provação, meus queridos irmãos, é uma grande oportunidade para abandonar o orgulho e assumir o caráter misericordioso de Deus, que pode nos livrar de uma atitude legalista na relação com as pessoas que nós vivemos. O que Deus fez? Olha o que Deus fez. Primeiro Jonas, no capítulo de número 4, versículo 2, ele diz: e ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isto que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometesses castigar, mas depois te arrependeste. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Olha isto, olha a situação do profeta. Pregou o arrependimento e depois foi se justificar com Deus. Por isso que eu não queria ir, Deus. Eu sabia que o Senhor é Deus de misericórdia. Eu sabia que o Senhor poderia se arrepender do mal que havia de fazer. Foi isso que aconteceu, por isso que eu não queria vir. Ou seja, eu iria perder meu tempo. Mas Deus estava declarando o amor que Ele tinha por todo aquele povo também. Jonas, ele justifica então a sua fuga naquele momento, dizendo ao Senhor que não ia por causa disso. Ele sabia que Deus, ele tem um caráter de misericórdia. Deus, ele tem um caráter compreensivo, paciente, cheio de amor. O legalismo de Jonas conduziu a um estado de vitimização. Agora ele se fez vítima diante do Deus poderoso. E o que ele quer agora? Deus, tira minha vida. É melhor eu morrer agora do que viver nessa situação. O profeta, Deus tinha falado com ele, ele tinha sido desobediente. Deus envia um peixe, pega ele, leva em direção à cidade. Ele prega, o povo se arrepende. E agora o profeta quer morrer? Ele prefere morrer do que ver os seus inimigos sendo perdoados dos seus pecados. Presta atenção nisso. Quantas pessoas que preferem abandonar o evangelho só por causa que Deus salvou alguém que está ali trazendo para o evangelho. Ah, fulano não pode estar aqui não, de jeito nenhum.
Não, fulano não pode estar comigo, não pode estar caminhando, não, eu vou abandonar tudo. Aqui eu não ponho os pés mais, eu não volto aqui mais. Senhor, me desculpa, mas eu estou te abandonando, eu estou deixando a igreja, eu estou deixando o pastor. Não, porque fulano está aqui, fulano veio. Não, eu não quero. Meu querido irmão, fique tranquilo, Deus é um Deus de misericórdia, Ele salva quem Ele quiser. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. A palavra de Deus nos diz: há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Quem é você para desprezar o teu próximo? Quem é você para não aceitar o perdão do seu próximo? Quem é você para não aceitar que Deus quer salvar o teu próximo? Jonas era para ficar feliz, Jonas era para ficar contente. Afinal de contas, Deus, Ele tinha livrado uma população inteira da morte. Mas ele ficou revoltado e preferiu morrer do que ver os seus inimigos sendo perdoados pelo Senhor. Aleluia. No capítulo 4, no versículo 4 nos diz: o Senhor então responde a Jonas: você tem alguma razão para esta fúria, Jonas? Jonas, ele faz o seguinte: ele levanta, se assenta em um lugar a leste da cidade. Aí Jonas construiu ali um abrigo para ele, quietinho, sentou à sombra e esperou para ver o que iria acontecer com a cidade. Ah, meu Deus! Aí o Senhor confronta Jonas. O Senhor confronta ele naquele momento, mas Jonas, ele ignora a pergunta do Senhor e insiste diante de Deus na destruição da cidade. Ou seja, Jonas, mesmo o Senhor perguntando para ele: Jonas, você tem alguma razão para estar furioso? Jonas ainda insiste na destruição do povo, na destruição da cidade. Ele senta então para ficar observando o que iria acontecer com a cidade, ainda naquela expectativa que Deus iria manifestar o seu juízo para aquele povo. O que ele deseja? A destruição daquele povo, a destruição dos ninivitas. A falta de misericórdia muitas vezes é um fruto de um coração doente, um coração rebelde, que não tem amor de Deus. São pessoas egoístas. Aí Deus, ele dá um sinal a Jonas. O que Deus faz? Deus, enquanto Jonas está ali, descansando, esperando, Deus faz o seguinte. No versículo 6, nos diz: então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Ou seja, Jonas não percebeu, mas do seu lado nasceu uma planta, cresceu e fez uma sombra diante de Jonas. Jonas ficou feliz, ficou contente. Mas aí a planta estava beneficiando quem? A Jonas. A planta trouxe alegria para Jonas. E Jonas age como uma criança mimada que só pensa em seus interesses. Agora ele estava feliz, por quê? Porque estava beneficiando a ele. Mas Deus faz o seguinte: para ele testar o seu profeta, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela se secou. E ao nascer do sol, Deus trouxe um vento
muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele desmaiar. Olha o que diz a palavra. Com isso, Jonas então desejou a morte. Para mim seria melhor morrer do que viver nessa situação. Aí Deus vai a Jonas e fala de novo: Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? E Jonas vai ao Senhor e diz: sim, Senhor, eu tenho. E eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Entretanto, no dia seguinte, quando Deus enviou a lagarta para acabar com aquela planta, a planta secou. Deus enviou o vento quente na cabeça dele e ele desmaiou. E Jonas fez o que de novo? Pediu para morrer. O Senhor pergunta se é razoável essa raiva de Jonas. Ou seja, qual é o motivo desta raiva, Jonas? Na primeira ocasião ele estava revoltado porque Deus havia perdoado o povo e não ia mais destruir o povo. Agora ele estava revoltado por uma simples planta que nasceu em um dia e no outro dia secou. Aí Deus, ele vai falar com Jonas: Jonas, você tem pena desta planta, essa planta que você não podou, você não plantou, você nem viu crescer, ela nasceu numa noite e morreu na outra noite, e você está com pena dela, você está revoltado por causa disso. Como é que eu não vou ter misericórdia de uma cidade com mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos? Não deveria eu ter pena desta grande cidade, Jonas? Jonas estava fazendo tempestade em um copo d'água, porque ele estava ali agindo de misericórdia com uma plantinha que Deus colocou ali. Ele não plantou, não, ele não regou, mas foi Deus que plantou para mostrar a ele que as misericórdias de Deus estavam na vida daquele povo. Se Jonas estava tendo misericórdia de uma plantinha, como é que Deus não iria ter misericórdia de uma população inteira de mais de 120 mil homens? Oh, aleluia! Deus instrui Jonas a respeito do seu caráter misericordioso com as pessoas. Jonas estava invertendo então os valores naquele momento. Jonas inverte o valor de vida, porque não sabia o que era compaixão ao próximo, não sabia o que era graça, não sabia o que era misericórdia, não sabia o que era amor. E o egoísmo de Jonas o fazia pensar que uma planta era mais importante do que a vida de 120 mil homens. E você acha que está diferente nos dias de hoje? As pessoas estão cada dia mais egoístas, pensando em si mesmo, esquecendo do próximo. E o que mais a gente está vendo nos dias de hoje são pessoas que estão aí com seu caráter lá embaixo, que não sabem o que é, dizem que ama, mas não sabem o que é o amor. Valorizam qualquer coisa, menos uma vida. Valoriza qualquer coisa neste mundo, menos uma vida que é criada por Deus. O ser humano ficou em segundo plano.
A imagem e semelhança de Deus agora ficou em segundo plano. A prioridade não é mais o ser humano, não é mais a raça humana. A prioridade não é mais a imagem e semelhança de Deus. A prioridade agora é os animais, é as aves, é as plantas. Por quê? Porque o homem deixou de temer a Deus e acreditar em Deus. O amor se esfriou. A apostasia tomou conta dessa nação. A tecnologia aumentou cada dia mais em uma maneira absurda. E o ser humano ficou de lado, e a imagem e a semelhança de Deus ficou de lado. Ninguém quer valorizar mais o homem, ninguém quer valorizar mais a mulher. Valoriza um animal, mas não valoriza o ser humano. Por quê? Porque inverteram os valores. Mas ainda a misericórdia de Deus está sobre a vida daquele que o temem. A misericórdia de Deus ainda está sobre a vida daqueles que o temem. Jonas, naquele momento, ele compreende então que a misericórdia de Deus. Jonas, ele entende então que a graça de Deus foi manifesta naquele momento. A aprovação, meu querido irmão, é uma grande oportunidade de nós abandonarmos o nosso orgulho. É mediante da aprovação que nós passamos, que nós reconhecemos quem nós somos, que moldamos o nosso caráter, que reconhecemos que devemos ter amor, que devemos que temos que ter caráter, que temos que ter companheirismo, que temos que entender o nosso próximo, para nós abandonar o nosso orgulho, para nós abandonarmos as nossas vidas erradas e colocar na posição que Deus quer. Quantas e quantas vezes precisamos passar por luta, por dificuldade, por aflições, chorar diante da caminhada, tudo porque não damos ouvido à voz do Senhor. A tribulação é a grande oportunidade para nós fazermos um autoexame em nossa consciência e despertar a nossa vida espiritual. Choracanda labas, sei labachu de candarabaias. Oh glória! Muitas das vezes, meus queridos irmãos, Deus permite passar pela tribulação para moldar o nosso caráter. Pessoas maldizentes, pessoas que não sabem frear a tua língua, que por qualquer coisinha está maldizendo, está falando isso, falando aquilo, entristecendo a Deus, entristecendo seu irmão, desobediente. Aí precisa passar pela prova, precisa passar por uma tribulação, e aí Deus vai coxando e Deus vai moldando, né? Deus é extremamente misericordioso, e assim nós podemos ver a grandeza dele na nossa vida. Não seja como o profeta Jonas, meu querido irmão. Não seja como o profeta Jonas, que ouvindo a voz do Senhor pela primeira vez, desobedece. Se você desobedecer, pode ter certeza que Deus vai te pegar. Senhor, mas eu vou fugir da tua presença. Pode fugir para onde você for. Eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de país, eu vou abandonar minha casa. Faça o que você quiser, mas no momento certo Deus vai te pegar. Deus vai laçar você novamente, vai trazer você de novo aonde Ele quer. Tem pessoas que não têm se levantado espiritualmente
Por quê? Porque ainda não se colocaram na posição que Deus quer, não se colocaram na presença de Deus conforme Ele chamou. Mas Deus ainda está dizendo: se levanta deste chão agora, sacode a poeira, coloca-te em pé, que eu te falarei contigo, eu vou te usar, eu vou te honrar, eu vou fazer de você um vaso novo na minha presença. Tu quer viver a vida que você quer para você? E esquece que a nossa vida não é nossa, é de Deus. A nossa vida está escondida nas mãos de Deus. Nós somos chamados para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. E se nós formos rebeldes, nós iremos pagar o preço, assim como Jonas pagou. Aceita o chamado de Deus para a tua vida agora, não fuja. Aceita o chamado de Deus para a tua vida agora e não fuja. Não fuja do seu chamado. Cumpra o chamado que Deus determinou para a tua vida. Oh, aleluia! Oh, glória a Jesus! Eu sei que muitas vidas, muitas pessoas, muitos homens e mulheres têm pensado consigo: ah, mas eu não posso. Eu não posso. Oh, meu Deus do céu. Não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, eu vou me prejudicar, meu querido. Deus está dizendo para você: você não vai se prejudicar de maneira nenhuma. Não vai se prejudicar de maneira nenhuma, porque Deus está contigo. Ele que falou. Foi Ele que falou. Aleluia, Jesus. E quando Ele fala, Ele cumpre com tua palavra. Oh, glória a Jesus. Aleluias. Passe a invente de baleia. Eu quero orar por você, meu querido irmão. Eu quero orar por você. Oh, glória. Quando o servo dele desobedecer, sair de sua presença para se esconder. Aleluia. Ele já espera no fundo do mar. Oh, glória. Jonas, quando se viu em aperto, oh, glória, por misericórdia começou a clamar. Aleluia. Jonas disse: Senhor, não me deixe. Aí Deus falou no ouvido do peixe que soltasse a Jonas na beira do mar. Oh, Deus fiel e verdadeiro. Deus falou a Jonas a segunda vez: vai fazer o que você não fez. Aleluia. Pregue a palavra que eu te mandar. Oh, glória. Ele fere, sara, mata, ressuscita. Este é o chegando nosso a festa, deixa mais bonita. Oh, glória. Transforma água em vinho pra solucionar. Pra Zaqueu subir, ele mandou descer. Aí é que o homem tem que entender que pra chegar ao céu tem que se humilhar. Oh, glória a Deus. É, meu querido irmão, aceite o chamado de Deus para a tua vida e você vai ver o que Deus fará na tua vida. Que Deus abençoe a tua vida. Eu quero orar por você nesse momento, meu querido irmão. Você que se encontra aflito, abatido, doente, em um leito de um hospital, preso em uma cela, desempregado, endividado, seu casamento e sua família estão desmoronando, se sente desamparado, desanimado e só, saiba que existe uma esperança, alguém que se importa com você. Vamos falar com Deus. É momento de oração.
Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento de oração, meu Pai, eu venho pedir a Tua graça e a Tua misericórdia. Senhor, eu venho orar por cada ouvinte que está me ouvindo agora, por cada irmão, por cada irmã, Senhor, neste momento, que precisa desta oração, que precisa, meu Pai, de uma resposta das Tuas mãos. Senhor, quantos irmãos, quantas irmãs, meu Pai, que vão ser edificados através desta palavra. Oh glória a Jesus, oh glória a Jesus. Venha trazer o renovo, meu Pai, venha trazer o acalento na alma. Venha ensinar a eles, meu Pai, que a melhor coisa é obedecer do que sacrificar. Que se nós virarmos as costas para o Teu chamado, nós iremos perecer. Ajuda, meu Pai, a nós andarmos no temor do Senhor, fazendo a Tua vontade. Pai querido, apresenta nas Tuas mãos agora o esposo da nossa irmã Jéssica, o nosso irmão Luiz Henrique. Deus, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a vida dele agora, meu Pai, entra com Tua providência. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa a vida dos nossos queridos irmãos que estão conosco. O nosso irmão Josivan Leite, a nossa irmã Eliomara Leite, a nossa irmã Rose Aparecida, o nosso irmão Paulo, a nossa irmã Daiane, a Jéssica, a nossa irmã Aline, nosso irmão Flávio, meu Deus, o nosso irmão Josivan Leite. Senhor, entra com Tua providência na vida do nosso irmão Pedro Leite, o nosso irmão João Carlos de Oliveira, o nosso irmão Samuel, o nosso irmão Zé Raimundo, o nosso irmão João Carlos de Oliveira, a nossa irmã Zacaria, nosso irmão Zacaria e a nossa irmã Iracema, a Cleone, oh meu Deus, o nosso irmão Gilmar. Entra com Tua providência na vida da nossa irmã Dilva, Senhor, a nossa irmã Maria Vilarim, a nossa irmã Lilene Pereira. Oh meu Deus, todos aqueles que estiveram conosco nesta programação, que o Senhor venha os abençoar de uma maneira sobrenatural. Deus abençoa cada um, meu Pai. Aqueles irmãos que sentiram a necessidade no coração de contribuir com esta programação para que nós venhamos, meu Pai, suprir as despesas desta obra. Ah, meu Deus, que o Senhor toque nos corações deles para que eles possam nos ajudar, contribuindo com uma oferta para que nós possamos manter essa programação, meu Deus. Ajuda, meu Pai, fica conosco e confirma, meu Pai, a Tua grande vitória, no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém, Senhor Jesus.